22. Quem estiver sem Bíblia, leva uma pessoa do lado, mas não fique sem acompanhar a leitura do texto esta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 15. Preste atenção. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dizei-nos, pois, que te parece? Daí veio a pergunta: é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse-lhe: de quem é esta efígie? E esta inscrição? E disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Vamos orar? Deus, fale conosco através desta palavra. Tira todo impedimento, Senhor, toda distração, tudo aquilo que queira impedir o teu mover, a tua palavra, falar conosco. Revela o teu querer para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém? Amém. Deus sentar, irmãos. Essa passagem, ela é muito conhecida. Essa expressão que Cristo usa, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela ficou muito conhecida, foi muito divulgada. Pois bem, qual é a importância de nós entendermos, de nós estudarmos esse texto? Qual a relevância esse texto ele tem para as nossas vidas? Talvez alguém pode pensar ser um simples texto, porém essa palavra ela tem uma profundidade muito grande para todos nós. Através desse texto nós começamos a compreender algumas coisas sobre a vida, a como ter uma vida boa, a como ter uma vida plena, como ter uma vida de plenitude. Eu tenho visto muitas pessoas na igreja que nós podemos chamar de religiosos, muitas pessoas que frequentam a igreja, que participam do nosso convívio, mas vivem na vida um grande desequilíbrio, porque ainda não conseguiram entender que a vida do homem ela não é somente material, uma vida natural, uma vida normal, mas ela também precisa ter um lado espiritual e vice-versa. Eu não posso espiritualizar minha vida a tal ponto de negar o meu lado material da vida, o meu lado físico. Então esse texto, além de ser um texto extremamente importante para nós entendermos as questões da vida, é um texto importante porque ele vai trazer um equilíbrio para a nossa vida. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho sim um lado espiritual, porque minha vida sempre precisa estar ligada com Deus, mas ainda tenho os meus pés no chão, a partir do momento que eu entendo esse texto, eu consigo viver uma vida melhor. Eu não vou viver simplesmente no mundo da lua, digamos assim,
e eu vou viver só olhando para um lado racional da vida. Jesus, ele foi questionado várias vezes. Tentaram questionar Jesus ao achar a ocasião contra ele, buscando questões voltadas à religião. Então eles pegaram a mulher adúltera e levaram ela até Cristo, para que Jesus julgasse a causa dela, para que Jesus dissesse se ela tinha ou não tinha que ser apedrejada. Eles usaram como base da discussão a Torá, a lei. Outra vez perguntaram para Jesus acerca do divórcio, que era também não só uma questão civil, mas uma questão também religiosa, e questionando Cristo sobre o que ele acha do divórcio. Então eles perceberam que nas questões religiosas eles não conseguiram achar ocasião contra Cristo. Eles perceberam que nas questões acerca da religião eles não tinham que pegar Cristo, porque o Senhor era o conhecedor da lei. Então eles foram tentar achar em Cristo justamente não uma questão tributária, uma questão da vida, uma questão material. Nesta época, Israel vivia debaixo da mão forte de Roma. Então, lá em Israel, eles tinham que prestar conta ao Império Romano. Lá em Israel, eles tinham que prestar conta ao governo romano. E existia então a imagem de César, grande imperador César. Em Israel, os israelitas, eles prestavam contas ao Império Romano, pagando seus tributos, pagando seus impostos. Então nós temos, por exemplo, a imagem de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos. Nós temos a imagem de Mateus, Levi, também era um cobrador de impostos. Todos eles trabalhavam no governo romano. E a Bíblia fala que Israel vivia neste jugo. E os israelitas, eles não eram favoráveis, eles não estavam satisfeitos de ter que pagar tributos a César, pagar tributos ao Império Romano. Daí veio a questão. Eles queriam constranger Cristo, porque se Cristo dissesse que eles deveriam pagar tributos, ele estaria desagradando os judeus. E se Cristo dissesse que eles não deveriam pagar tributos, ele estaria desagradando o Império Romano. Então eles se reuniram e pensaram numa questão complicada para Cristo responder. E os fariseus religiosos, como os herodianos, aqueles que vinham da dinastia de Herodes, se reuniram para entrar nesse acordo. Vamos encontrar uma ocasião contra ele. E foram até Cristo questionar se deveriam ou não pagar os impostos. A profundidade que eu quero trazer nesse texto não é um simples fato da questão aqui que foi apresentada, a questão do imposto ou não do imposto. O que eu quero apresentar para você foi o que Cristo mostra para aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu discurso. Cristo, ele então diz que existia uma obrigação ao homem, porque quando ele se refere a César, ele se refere às coisas humanas, às coisas desta vida. Só que ele também falou, mas nós temos do outro lado, nós devemos prestar contas a Deus. Como a moeda tem duas faces, nós também possuímos duas naturezas: a natureza humana e a natureza espiritual. Quem entendeu, diga amém. Nós nascemos também, nós temos a natureza humana. Quando nós nascemos, nós fomos registrados, né? Depois você tirou o registro, o RG, né? O CPF, ou seja, você tem um lado natural da vida, mas você também tem um lado espiritual. Quando você levanta a sua mão e aceita Jesus, quando você batiza nas águas, você não está cumprindo com as leis humanas, mas você está cumprindo as leis de Deus. Quem está entendendo? Diga. Amém. E é isso que nós precisamos compreender. E aqui, que parece que é algo tão simples de entender, é aqui que o negócio aperta. É aqui que a situação fica estreita. É aqui que muitas pessoas se enroscam na vida, porque não
espiritual